Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Como já foi dito na oração, eu me chamo Roberto, sou casado, tenho um filho, participo do grupo de oração Coração de Maria, na matriz da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz e São Vicente de Paulo, aqui pertinho de vocês ali na Patagônia. E hoje no grupo de oração eu tenho a graça de estar como coordenador do grupo de oração. Já tem pelo menos uns 22, 23 anos que eu faço parte da renovação carismática. Não que eu seja velho, é porque eu comecei novo. Comecei novo na renovação carismática. O tema proposto para nós nesta noite é: eis que me alegro com os vossos louvores. Antes de iniciar a pregação, eu gostaria de fazer uma oração ao Espírito Santo. Eu vou falando e vocês vão repetindo. Vinde, Espírito Criador. Vinde, Espírito Criador. As nossas almas visitai. As nossas almas visitai. E enchei os nossos corações. E enchei os nossos corações. Com vossos dons celestiais. Com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus. Vós sois chamado intercessor de Deus. Excelso dom sem par. Excelso dom sem par. A fonte viva. A fonte viva. O fogo. O amor. O amor. A unção divina e salutar. A unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons. Sois doador dos 7 dons. E sois poder na mão do Pai. Sois Por ele prometido a nós. ele prometido a nós. Por nós seus feitos proclamai. Com a mão sobre a sua mente diga: a minha mente iluminai. A minha mente iluminai. A mão sobre o seu coração. Os corações enchei de amor. Os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai. Nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor. Qual força eterna e protetora. Com a mão direita lá no alto diga: nosso inimigo repeli. Nosso inimigo repeliu. E concedei-nos a vossa paz. Concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, E pela graça nos o guiai. mal deixamos para trás. O mal deixamos para Ao trás. Pai e ao Filho Salvador, Ao Pai e ao Filho Salvador. por vós possamos conhecer Por vós possamos conhecer. que procedeis do seu amor. Que procedeis do seu. Fazei-nos sempre firmes crer. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. 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 Aleluia. Graças a Deus. Então, o nosso tema desta noite é: eis que me alegro com os vossos louvores. Na pregação desta noite, nós vamos falar do louvor como uma expressão de oração. Vamos falar também sobre a oração do louvor e o grupo de oração como um espaço privilegiado para o louvor. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja nos ensina que existe algumas expressões de oração. E dentro dessas expressões de oração está a oração de louvor. A primeira expressão, e essa expressão que a igreja nos ensina como oração, elas estão como de formas constantes dentro da igreja. A primeira expressão de oração que a igreja nos ensina é a bênção e a adoração. Porque Deus o abençoa, é que do coração do homem pode bendizer, por sua vez, aquele que é fonte de toda bênção. Por meio de qual oração nós podemos bendizer a Deus? Da adoração e da bênção. Porque Deus é fonte de toda bênção. E por Deus ser fonte de toda bênção, nós podemos bendizê-lo. Depois nós temos a oração de súplica. A oração de súplica é uma oração de pedido. Tem por objeto o perdão, a procura do reino
como também toda a verdade. Nós temos a oração da bênção e da adoração, pela qual nós podemos bem dizer a Deus que é fonte de toda bênção. Depois nós temos a oração de súplica, que é uma oração de pedido que nós fazemos a Deus. Tem por objeto o perdão, a procura do reino de Deus, como também toda verdadeira necessidade. Quando nós nos dirigimos a Deus e pedimos a Deus algo que é nossa necessidade, nós aí, portanto, estamos fazendo uma oração de súplica a Deus. Depois, nós temos uma outra expressão, que é a oração de intercessão. Em que consiste esta oração de intercessão? Consiste num favor de outrem. E esta oração não conhece fronteiras. Então, quando nós estamos fazendo esta oração de intercessão, nós estamos pedindo por outra pessoa. E na Sagrada Escritura, nós temos um exemplo de um homem, lá do Antigo Testamento, que fazia sempre esta oração pelo povo de Deus, que era Moisés. Quando nós, portanto, estamos fazendo uma oração de intercessão, não consiste, portanto, em orarmos em nosso favor, mas no favor de outra pessoa. Quando alguém chega para você e diz: fulano de tal, reze por mim. Fulana de tal, reze por fulana de tal. Aí você está exercendo, mesmo aqueles que não tinham conhecimento disso, já estava exercendo de forma inconsciente uma oração de intercessão. A igreja, ela é mãe. Ela nos dá diversas formas de relacionarmos com Deus. O que muitas vezes falta para cada um de nós é o conhecimento. Quem aqui já exercia esta expressão de oração de intercessão, mesmo sem saber, está aqui nessa noite? Levanta a mão. Diga eu. Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida, por alguém saber que você participa da igreja, já chegou para você e disse: fulano de tal, eu estou passando por esse problema, reze por mim. E você foi rezar por aquela pessoa. Todas as vezes que acontecer isso, portanto, na sua vida de oração, você está exercendo uma das expressões de oração que a igreja nos ensina, que é a oração de intercessão. Todas as vezes que você está passando por alguma dificuldade, seja na sua vida física, na sua vida espiritual, nas dificuldades do dia a dia, e você, diante da sua oração, você começa a pedir a Deus, você está exercendo uma expressão de oração que nos é dada pela igreja, chamada de oração de súplica. Mas o nosso foco nesta noite é a oração de louvor. O que é a oração de louvor? A oração de louvor. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. A oração de louvor, nós reconhecemos que Deus é Deus por aquilo que Ele é. Conta-o pelo que Ele mesmo é. Dar-lhe glória mais do que pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. A oração de louvor, nós bendizemos a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Nós costumamos, na prática da oração de louvor,
para que as pessoas compreendam melhor e dessa forma elas possam praticar a oração do louvor, nós costumamos dizer que a oração de louvor é nós darmos qualidades a Deus. Nós estamos reconhecendo Deus por aquilo que Ele é, e muitas vezes nós, de forma errada ou talvez de forma inconsciente, nós achamos que a oração de louvor é nós bendizermos a Deus por aquilo que Ele faz. A oração de louvor é nós reconhecermos a Deus por aquilo que Ele é. O catecismo da igreja vai dizer que por ela, o Espírito Santo, e o catecismo da igreja deixa bem claro, Espírito com letra maiúscula, se associa ao nosso espírito. Na oração de louvor, o Espírito se associa ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho do Filho único em que somos dotados e por quem glorificamos ao Pai. Gente, nós precisamos compreender a beleza do louvor na nossa vida. Quando nós fazemos a nossa oração de louvor, quando nós reconhecemos Deus por aquilo que Deus é, nós estamos testemunhando, nós estamos dizendo para Deus que nós somos filhos dele e que nós o amamos. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele que é sua fonte e termo final. Quais são as fontes da nossa oração? A palavra de Deus, a Eucaristia, a oração do texto, e nos levam até Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5, vai dizer: o único Deus, o Pai de quem tudo e para quem somos feitos. A nossa oração de louvor nos eleva, nos leva até Deus. A nossa oração de louvor nos leva e nos eleva até Deus. E no louvor nós somos convidados a dar graças a Deus por tudo. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Fica depois do Gênesis e antes do Apocalipse, para você encontrar rápido. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Nós somos convidados a darmos graças a Deus por tudo. Não que agora acontece uma desgraça na nossa vida ou algo triste e nós vamos, mas a palavra de Deus diz que eu preciso dar graças. Também nós não podemos sermos alienados. A oração de louvor é um grito de fé em meio a toda a tribulação. Carrega um poder de libertação e de consagração. Quantas as vezes a gente encontra, gente, eu preciso que você reze pela libertação de fulano de tal, eu preciso que você reze pela oração, pela libertação de ciclano. E aí a gente fica procurando orações. A primeira oração que nós precisamos fazer é a oração do louvor.
E aí, a oração do louvor, nós temos um grande exemplo para nós: Jesus Cristo. Quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, que estava há 3 dias morto, Jesus vai diante do túmulo e começa a louvar a Deus, e pede para Lázaro sair daquele túmulo. E Lázaro, o que acontece? Jesus diz: Lázaro, vem para fora. O que acontece? Lázaro fica lá dentro. Lázaro continua morto. O que acontece com Lázaro? Sai para fora. Meu irmão, se nós estamos muitas vezes mortos na nossa vida de fé, na nossa vida de oração, se existe alguém da nossa família no túmulo, assim como Lázaro, comece a louvar a Deus, comece a bendizer a Deus, comece a reconhecer a Deus por aquilo que Ele é. Diga: eu te louvo, Pai, porque Tu és bom. Eu te louvo, Pai, porque Tu és a rocha protetora da minha vida. Eu te louvo porque Tu és o guarda de Israel, porque Tu és o Deus que não dorme, não cochila, porque Tu és um Deus amoroso, porque Tu és um Deus misericordioso. E a oração do louvor, ela traz esse poder de libertação, ela traz esse poder também de consagração. A palavra consagrado, a palavra consagração significa tornar um ato sagrado. Nós vamos, portanto, tornar o nosso ato de louvor a Deus, que é uma expressão de oração, um ato sagrado. Por ele oferecemos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o nome de Deus. Depois, o louvor nos faz exercitar o poder transformante de Deus. O louvor nos faz exercitar o poder transformante de Deus. O Deus que eu creio, o Deus que eu louvo, o Deus que eu adoro, o Deus de qual eu recebo todas as bênçãos, é um Deus que pode me transformar. A oração de louvor é totalmente desinteressada, dirige-se a Deus. A oração de louvor é uma oração totalmente desinteressada. O que significa isso? Eu não vou louvar a Deus com interesse. Nós não podemos fazer barganhas com Deus. Eu vou rezar o terço durante 9 dias, mas se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu deixo de rezar. Eu vou para o grupo de oração durante 7 semanas seguidas. Se Deus não realizar aquilo que eu estou pedindo, eu deixo de ir para o grupo de oração. Com Deus, nós não podemos fazer barganha. Eu te dou isso, Senhor, o Senhor me dá aquilo de volta. Eu te dou isso, Senhor, eu te dou aquilo de volta. A oração de louvor é uma oração desinteressada. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 19, o apóstolo vai nos dizer: falai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. O louvor que agrada o coração de Deus é o louvor que sai do coração. Jesus, diante daquele povo dos fariseus, dizia o seguinte: vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês estão como sepulcro caiado. Eis que os nossos louvores agradam a Deus, mas para que o nosso louvor agrade o coração de Deus, precisa sair também do nosso coração. Não pode ser um louvor somente da boca para fora, precisa ser um louvor que transforme-nos por dentro. A nossa transformação precisa começar aqui dentro do nosso coração. O louvor que agrada o coração de Deus
é um coração, é um louvor que nasce do coração. A fé, assim, é um puro louvor. E para encerrar, o nosso grupo de oração é um espaço privilegiado para o louvor. Porque desde o início da renovação carismática católica, os nossos grupos de oração, eles se caracterizam pelo louvor. Mas não um louvor vazio, não um louvor da boca para fora, mas um louvor que nasce do profundo do nosso coração e transborda para a nossa vida. O louvor deve ocupar nas nossas reuniões de oração um espaço privilegiado. E a igreja nos ensina em uma das orações eucarísticas o seguinte: ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós por meio de Jesus Cristo. Os nossos louvores não acrescentam em nada naquilo que Deus é, mas nos aproximam dele por meio do seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós queremos de fato sermos amigos de Deus, e estarmos cada vez mais próximos de Deus, nós precisamos exercitar uma dessas expressões de oração, que é o louvor. Não porque o grupo de oração está nos ensinando, não porque a renovação carismática nos ensina, é porque a igreja nos ensina. E por isso eu quero convidar você a ficar de pé, a erguer os seus dois braços lá no alto e dizer: Senhor Jesus, dai-me a graça de que os meus louvores sejam agradáveis ao seu coração. Eu quero te louvar, Senhor, todos os dias da minha vida, por aquilo que o Senhor é, nem tanto por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é, porque Tu és bondade, Tu és fidelidade, Tu és amor, Tu és o guarda de Israel, Tu és o protetor da minha vida. Eu quero te louvar, Senhor, porque Tu és o centro da minha vida. Eu quero te louvar porque Tu és um Deus forte, Tu és a minha fortaleza, Tu és a rocha viva da minha casa, da minha família. Tu és o Deus poderoso, o Emanuel, o Deus conosco. E nesta noite eu abro o meu coração para te louvar, para te bendizer, porque eu compreendi nesta noite que a oração de louvor me faz reconhecer imediatamente aquilo que Deus é, o Deus santo, o Deus forte, o Deus fiel.